Olá, meu nome é Igor Conrado e nessa apresentação, o Alisson Vital e eu faremos uma breve análise da linguagem de programação Go, como trabalho exigido na disciplina de Paradigmas de Linguagem de Programação do curso de graduação em Ciência da Computação da Universidade Federal de Alagoas, campus Arapiraca. O que veremos nessa apresentação? Primeiramente, iremos fazer uma introdução da linguagem, em seguida, mostraremos alguns exemplos de código com estruturas básicas da linguagem. Após isso, faremos uma breve avaliação da linguagem, levando em consideração capacidade de leitura, capacidade de escrita, confiabilidade e custos. E por fim, concluiremos a apresentação ressaltando alguns dos pontos principais. Go é uma linguagem de programação, também conhecida por Golang. Foi criada em 2007 como um projeto interno da Google para atender às próprias necessidades, como por exemplo, programação eficiente em larga escala, sistemas conectados e tempo rápido de compilação. Mas por que uma nova linguagem? O cenário de computação atual é bem diferente do cenário quando foram criadas as linguagens mais usadas hoje, como por exemplo Java, Python. E a Google queria uma linguagem que atendesse a essas necessidades que falei, só que de uma maneira simples e combinasse facilidade de uma linguagem interpretada e dinamicamente tipada, como Python e JavaScript, com a eficiência e segurança de uma linguagem compilada e estaticamente tipada como C e C++. Nesse slide temos um exemplo de código que demonstra como pode ser feito um programa Olá Mundo em Go. Na primeira linha temos uma declaração de pacote. Estamos dizendo que esse nosso programa está no pacote chamado main. Na segunda linha, temos a importação de pacote. Estamos importando o pacote chamado FMT, que é usado para formatação de entrada e saída. Na terceira linha, temos a função principal do programa, que é chamada de main, tal como em C. Dentro da função main, temos uma chamada função printf do pacote FMT. E então passamos como argumento um string que será impressa na tela. Nesse caso, Olá Mundo. Como exemplo, nós vamos executar esse código no Go Playground, que está disponível para você testar seus códigos em Go no site play.golang.org. Vamos aqui colocar para executar esse código. Aqui nós vemos que ocorreu tudo bem e que foi exibida a mensagem Olá Mundo. Nesse slide, nós temos um exemplo bem simples de uma estrutura condicional composta na linguagem Go. Na primeira linha, verificamos se o valor armazenado na variável num é menor que zero. Se sim, imprimiremos na tela o valor de num, espaço, é negativo. Caso contrário, imprimiremos na tela o valor de num, espaço, é positivo. Agora nós vamos ver esse exemplo de estrutura condicional sendo executado. Não esquecendo de definir uma variável inteira de nome num. E aqui na linha 8 nós definimos essa variável sendo igual a 0. Vamos executar o código para ver se a estrutura condicional está executando de forma correta. 0 positivo, ou seja, se número for menor que 0, ele não é menor que 0, ele é igual a 0. Então, se não, ele imprimiu que 0 é positivo. Assim como as estruturas condicionais apresentadas anteriormente, estruturas de repetição em vetores têm importância considerável no desenvolvimento de software. Nós podemos observar no slide a criação de uma variável nums do tipo inteira de tamanho 5. É um vetor do tipo inteiro de tamanho 5. Bom, agora nós vamos mostrar como é criada a variável nums de tamanho 5 do tipo inteira. Vamos lá executar. Bom, ocorreu um erro porque essa variável foi criada, foi declarada, mas ainda não foi usada. Ela será usada no próximo exemplo, na estrutura for. No próximo slide, nós podemos observar duas estruturas for. A primeira é executada 5 vezes e o valor i mais 10 é adicionado a cada posição do vetor criado anteriormente. O segundo for, por outro lado, ele não possui uma variável de índice, apenas uma variável
a qual será atribuídos os valores de cada posição do vetor nums. A cada iteração desse for, é imprimido na tela esse valor. Bom, nós vimos anteriormente que ocorreu um erro devido à declaração da variável nums e à não utilização da mesma. Agora nós vamos utilizar essa variável nesse exemplo com os dois fors. Bom, primeiramente vamos ver quais valores devem ser inseridos em cada posição desse vetor. Como o i começa com o valor 0, esse 0 será acrescido de 10, 0 mais 10, 10, será acrescido na primeira posição do vetor. Será incrementado um valor de 1 unidade a cada interação desse for, então 11 será na segunda posição, 12 na terceira, 13 na quarta e 14 na quinta posição. Vamos ver se isto está correto. 10, 11, 12, 13, 14. Está tudo ok. Esse segundo for, ele pegou apenas os valores incluídos nesse vetor e imprimiu eles na tela. Go tem suporte nativo para operações concorrentes. Tais operações elas ocorrem de forma paralela às demais instruções do programa. Rotinas Go são threads de execução leves utilizados em aplicações concorrentes. Um exemplo de aplicação dela, por exemplo, nós temos uma função f que recebe algum tipo de parâmetro e nós queremos chamar ela numa rotina Go. Isso ocorre de forma fácil, apenas chamando Go e a função f. A capacidade de leitura é uma das principais características de uma linguagem de programação. Por quê? Porque códigos mais fáceis de serem lidos são, por consequência, mais fáceis de serem mantidos. Go é uma linguagem bem simples, com nível moderado de ortogonalidade. Apesar de apresentar e remover algumas primitivas já conhecidas por programadores que estão acostumados com linguagens baseadas em C, o número de primitivas básicas providas por Go é relativamente pequeno, e geralmente elas podem ser facilmente combinadas a fim de construir estruturas de dados. Go possui por padrão diversos tipos de dados e estruturas, os quais ainda podem ser estendidos para facilitar a leitura de um programa aplicado em um certo domínio. Quanto à sintaxe, nós temos aqui no slide um exemplo de declaração de variável. A leitura de declaração de variável em Go é lida da esquerda para a direita, enquanto em C, a leitura de uma declaração de variável é realizada de forma espiralada. Por exemplo, nós temos aqui a criação de uma variável chamada nums. Então, estamos criando uma variável chamada nums, que é um vetor de 5 espaços para elementos do tipo inteiro. Perceba que fizemos a leitura da declaração da esquerda para a direita. Já em C, nós leríamos a mesma declaração da seguinte forma. Nós temos uma variável chamada nums, que é um vetor que contém 5 espaços para elementos do tipo inteiro. Existe um forte relacionamento entre a capacidade de escrita e a capacidade de leitura. Por quê? Porque a maioria dos fatores que afetam a capacidade de leitura também afetam a capacidade de escrita. Isso é devido ao processo de escrita de programas, que normalmente consiste em ter que ler e reler certos trechos de código. Tal como a capacidade de leitura, Go também apresenta uma ótima capacidade de escrita. Go é simples e ortogonal quanto à capacidade de escrita, porque ela tanto oferece um número moderado de construções primitivas básicas, quanto um conjunto de regras consistentes que funcionam exatamente como esperamos quando são combinadas. E qual a vantagem disso? Isso permite que aprendizes de Go possam começar a construir aplicações rapidamente com a linguagem. Quanto à abstração, Go oferece um suporte à abstração de processos e dados. Um exemplo de abstração de processos seriam as rotinas Go, que foram mostradas anteriormente. Aproveitando esse conceito de rotinas Go, a gente pode citar como um bom exemplo de abstração de dados o tipo channel que Go oferece para abstrair o conceito de um canal de comunicação entre dois processos. Sobre expressividade, o nível de expressividade de uma linguagem é relativo quanto ao contexto que ela está sendo usada.
Então, nesse caso, se o contexto exige que você trabalhe com programação concorrente, Go ajudaria bastante com isso. No mais, os exemplos que foram mostrados anteriormente servem para dar uma ideia e mostrar quão expressiva Go é. Go possui os tipos de dados simples mais conhecidos por programadores como string, int, bool e float. A gente pode também criar outros tipos de dados utilizando struct e interface. A gente ainda pode também contar com diversos tipos compostos, como array, que em Go é um vetor de tamanho fixo, slice, que em Go é um vetor de tamanho dinâmico, map, que é uma estrutura de dados para armazenar chaves e valores, e channel, que eu já falei anteriormente. Um programa é confiável quando ele executa suas instruções de acordo com o que foi planejado. E esses são os aspectos que fazem com que Go seja uma linguagem de programação confiável. Ela é uma linguagem do tipo de segurança, de tipificação, ou seja, ela impede que o desenvolvedor implemente trechos de código que venham a quebrar a execução do programa por erro de tipificação de dados. Essa verificação dos tipos é estática, ou seja, ela ocorre em tempo de compilação, o que garante que o programa ele tenha todos os seus erros de tipo de dados solucionados antes que ele passe a ser utilizado. E outro aspecto é o tratamento de erros, que ocorre pelo retorno de códigos de erro que fazem com que o desenvolvedor consiga resolver aqueles erros. Outro aspecto que torna a linguagem de programação Go confiável é o uso de apelidos, que, apesar de não ser aconselhado o seu uso, ela suporta isso. Por exemplo, é possível dar apelidos, ou seja, referenciar bibliotecas, por exemplo, a partir de outros nomes mais resumidos. Por exemplo, ao importar uma biblioteca como a template /data, nós podemos dar o nome tdata, que poderá ser usado no corpo do programa. O último aspecto que torna a linguagem confiável é o de leitura e escrita, como vistos anteriormente, pois a linguagem suporta meios naturais para implementar algoritmos, o que produz programas de fácil entendimento e futuras manutenções. Bom, outra característica da linguagem Go são os custos, que o custo total de um programa desenvolvido em Go ele é resultado da análise de outras características como treinamento e desenvolvimento, custo de compilação, custo de execução e custo de manutenção. Em Go, o custo de treinamento e desenvolvimento é baixo, pois a linguagem mostra de fácil uso e possui uma documentação bem definida, o que reduz tais custos. E por ser uma linguagem compilada, a sua compilação ser gerenciada em memória, pois a linguagem é uma linguagem garbage collected, ela possui uma eficiência muito boa, diminuindo o custo de compilação. E como a verificação de tipo é feita de forma estática, ou seja, ocorre em tempo de compilação, o programa final poderá ter alta performance de execução quando comparado a programas desenvolvidos em linguagem de tipificação dinâmica. No entanto, essa característica ela pode ser melhor observada em sistemas com alta demanda de concorrência de recursos, o que normalmente não ocorre em aplicações desktop ou mobile. E como foi falado na capacidade de leitura da linguagem Go, ela é uma linguagem que apresenta fácil entendimento de códigos. As formas simples de construção e leitura fazem com que os desenvolvedores se adaptem de forma rápida ao que foi implementado, diminuindo o custo de manutenção. E para concluir, nesta apresentação foi feita uma breve contextualização sobre a linguagem Go, que pode ser chamada de Golang, e foram apresentados alguns critérios de avaliação da linguagem, como capacidade de leitura e escrita, confiabilidade e custos de implementação, que mostram que a linguagem é uma ótima escolha para a implementação de sistemas, principalmente aqueles que demandam uma
que requerem uma alta demanda de recursos em concorrência e concisão na implementação dos códigos. Obrigado.